Fala, galera do nono ano. Aqui é professor Alain, professor de Geografia da Rede Municipal de Ensino de Ariquemes. E a partir de hoje, nós vamos passar a ter um encontro, pelo menos aí uma vez por semana, com aulas de Geografia de reforço, aqui pelo YouTube, pelo canal do YouTube que a CEMED, a Secretaria Municipal de Educação, está disponibilizando. Que fique claro, vocês têm os professores de Geografia de vocês na escola, e o que nós estaremos fazendo é apenas oferecendo um pouco mais, umas aulas de reforço aqui pelo YouTube, enquanto perdurar esse período pandêmico e o ensino à distância. A nossa primeira aula, a aula que vamos trabalhar agora, seguido inclusive o livro didático que vocês utilizam, vai ser globalização, redes e fluxos. Esse é o primeiro assunto que nós vamos abordar aqui na aula 1 com vocês. Então vamos lá, pessoal. Vamos explicar o que é essa tão falada globalização que vocês estudam agora no nono ano e também verão de uma forma mais aprofundada no ensino médio. A globalização é um fenômeno recente, é um fenômeno que vem aí a partir dos anos 70. E o que é a globalização? Ela é a atual fase de expansão capitalista. É o atual momento de expansão do capitalismo. É a atual fase do capitalismo, que é o capitalismo financeiro, o capitalismo informacional. Eu vou dizer de outra maneira mais didática, vai ficar mais claro para vocês entenderem. A globalização representa, para o atual momento do capitalismo, que é o informacional, aquilo que o colonialismo representou para o capitalismo comercial. Lembram do capitalismo comercial, a primeira fase do capitalismo? Quando as potências marítimas navais da Europa, as metrópoles, Espanha, Portugal, vieram colonizar o continente americano, extrair as riquezas, ouro, prata. Pois é, depois, no capitalismo industrial e financeiro, as potências britânicas, francesas, foram colonizar a África e o continente asiático. Esse período histórico ficou conhecido como imperialismo ou neocolonialismo. Eles foram para lá em busca de novos mercados consumidores para a indústria que estava surgindo, primeira revolução industrial, na Inglaterra, na França, e também em busca de matérias-primas. Então, o que o colonialismo representou para a fase do capitalismo comercial, o que o neocolonialismo ou imperialismo representou para a fase do capitalismo industrial e financeiro, agora a globalização representa para a atual fase do capitalismo, que é o informacional. O que é essa globalização? Ela se caracteriza por uma intensificação dos fluxos econômicos, fluxos de mercadoria, dos fluxos demográficos, fluxos de pessoa, os fluxos financeiros, dinheiro transitando, e os fluxos de comunicação. Então, a intensificação desses fluxos, todos esses que eu falei, no mundo, é o que vai caracterizar a globalização. De uma outra maneira, pessoal, o mundo se tornou muito mais interdependente. Há uma grande interdependência e dependência também de países, empresas, instituições e pessoas pelo mundo. Eu coloquei aqui no primeiro slide para vocês, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Eu coloquei que, para alguns historiadores, economistas, enfim, cientistas da área de humanas, a globalização teve início lá no capitalismo comercial. São poucos que pensam assim, mas existem alguns que pregam isso. Quando surgiu o primeiro intercâmbio comercial entre a Europa e a América, lá no período do colonialismo, eles já falam que é a globalização. Não é bem assim, a maior parte não concorda com isso. A maior parte dos cientistas sociais afirmam que a globalização surge a partir da década de 70, com o advento da terceira revolução industrial e com a atual quarta revolução industrial, a revolução 4.0, revolução informacional, que dá nome, inclusive, à atual fase do capitalismo, que é o capitalismo informacional. Agora,
uma coisa tem que ficar muito claro para todos vocês aqui, e eu espero clarear isso. Por que a gente considera que a globalização é um fenômeno mais recente? Porque foram as tecnologias que surgiram com a terceira revolução industrial a partir dos anos 70 e com a quarta revolução que está em curso, quarta revolução industrial, foram essas tecnologias que vão permitir a gente afirmar que hoje o mundo é uma aldeia global, conectada, interligada, num emaranhado de rede. Nós temos rede de comunicação e nós temos rede de transporte. Aqui nesse slide aqui, ó. As redes de transporte, ela se dá por um avanço nas redes rodoviárias, ferroviárias e aéreas, né? Então, os fluxos de mercadorias e pessoas, eles se intensificaram de tal forma no mundo, nos últimos 40 anos, desde a década de 70, por conta das revoluções tecnológicas, do aprimoramento desses meios de transporte, são muito mais velozes, né? E a capacidade de carga é muito maior. Um navio hoje chega a 400 metros de comprimento. Um navio hoje chega a ter 4 campos de futebol, a dimensão de um navio, e de comprimento. Além também da velocidade de deslocamento. O mundo, de certa forma, ele sofreu um encolhimento. Não é um encolhimento espacial. Quando eu digo encolhimento, é um encolhimento no deslocamento. Uma viagem lá no capitalismo comercial, lá no colonialismo, uma viagem da Europa ao Brasil, à América, durava 2, 3 meses. Hoje, dura 15, 20 dias de navio. Mas se você for de avião, vai durar 9, 10 horas. Então, há 400 anos atrás, o que você demorava 3 meses para fazer, hoje você faz em 9 horas. Atravessar o Atlântico da América e ir para o continente europeu. Um outro exemplo para mostrar o que é a globalização. Quando os Estados Unidos assinaram lá na Filadélfia a independência, se eu não estou enganado, em 4 de julho de 1776, acho que foi isso, 4 de julho de 1976. Quando os Estados Unidos assinaram a independência, a Carta da Filadélfia, demorou 13 a 14 dias para que a Inglaterra soubesse. Os Estados Unidos eram colônia da Inglaterra, lembram disso. Demorou 14 dias para que a informação chegasse até a metrópole inglesa. Olha só, 14. Hoje, você sabe tudo em tempo real. Você assiste tudo online, ao vivo, em qualquer canto do mundo. Qualquer evento catastrófico, qualquer evento de grande comoção que acontece no mundo, você vê ao vivo. Né? Isso é globalização. Né? Então, eu acho que já ficou claro para vocês que a globalização ela é um fenômeno de intensificação mesmo, maciça, dos fluxos de pessoas, de mercadorias, de informação, de finanças pelo mundo. E isso só foi possível com o avanço das tecnologias, com o advento das novas tecnologias e aprimoramento de transportes e também das comunicações. Eu coloco aqui para vocês, inclusive, os meios de comunicação, rádio, televisão, telefone, internet, satélites orbitais, que permitem o fluxo de imaterial. A gente não pode pegar, né? Não consegue ver, mas sabe que existe. E os meios de transporte rodoviário, ferroviário, aeroviário e principalmente marítimo, que permite o fluxo de mercadorias e pessoas pelo mundo numa quantidade absurda e numa velocidade também muito rápida. 75% do comércio mundial, do fluxo de mercadorias, se dá pela via marítima. O transporte marítimo, pela natureza dele, né, de poder transportar grandes quantidades, ele é o mais viável para os transportes de mercadorias
de um continente ao outro. Já o transporte aéreo, por conta da natureza do próprio transporte aéreo ser mais caro, ele é mais dedicado ao transporte de passageiro, de pessoas. Não quer dizer que o avião não possa transportar cargas, mas a grande vocação do transporte aéreo é mais o de pessoas. Então, pessoal, para finalizar essa aula, a globalização, que vocês já entenderam que é a atual fase do capitalismo, né, e que é essa intensificação dos fluxos econômicos de pessoas, de informação no mundo, e que só foi possível a partir dos anos 70 com o advento das revoluções da terceira e quarta revolução industrial. A quarta, inclusive, é a chamada Revolução Industrial 4.0, que está em curso, né? Essa globalização, agora eu preciso fazer o seguinte comentário com vocês. Mas professor, a globalização é uma maravilha, né? Essa tecnologia, a informática, eu poder ver um parente do outro lado do mundo, conversar com ele vendo, né? A velocidade com que as informações circulam. Eu, por exemplo, posso mandar um dinheiro para minha mãe agora, aqui do meu smartphone, e falar: mãe, pode ir ao banco e sacar o dinheiro. Quer dizer, não foi o dinheiro que viajou, foi a informação, né? Isso só é possível porque há uma tecnologia de fibra ótica, de antenas, de satélites que interligam o sistema financeiro, permitindo que a informação viaje e a minha mãe vai lá sacar o dinheiro daqui a 15 minutos. Olha, eu estou em Rondônia, minha mãe está no Espírito Santo. Isso é globalização, né? Mas ela não é só mil maravilhas. Eu preciso, para terminar a aula aqui, fazer uma ponderação com vocês, mostrar o outro lado da moeda. A globalização não é, digamos assim, ela não é homogênea, ela não atinge os 4 cantos do mundo de maneira igual. Quem dera se fosse assim. Muito embora os países hegemônicos, as grandes potências mundiais, fazem uso de um mecanismo muito eficaz, que é o de repetição, tentando nos convencer que a globalização atinge todo mundo do mesmo jeito, da mesma maneira, e é uma mil maravilha. Por isso eu trouxe esse último quadro aqui, que é uma explicação muito assim clara e didática do que é a globalização. Para o famoso geógrafo Milton Santos já morreu, foi o maior geógrafo que o Brasil teve, né? Condecorado no mundo todo, inclusive com o maior prêmio da geografia, considerado o Nobel da Geografia. Milton Santos, para ele, existem 3 formas de globalização. A globalização como fábula, ou seja, história infantil, história fictícia. A globalização como mentira, como uma fábula. Está aqui, ó. É aquela em que os meios de comunicação fomentam a ideologia que o capitalismo sendo ótimo para todo mundo, né? Que a globalização é ótimo para todos os países e continentes do mundo. E não é assim, vocês sabem disso. Aí ele coloca a globalização como ela é, como perversidade, ela é perversa, é essa daqui do meio. Ó. Globalização perversa, a guerra pelo mercado, a desigualdade social, a fome, a miséria. Nós vivemos no mundo hoje, ainda mais hoje, no mundo de um ano de pandemia, o encolhimento da classe média, o aumento da pobreza, a diminuição dos salários e do poder de compra, o aumento da fome, o aumento do desemprego. A globalização e a revolução tecnológica trouxe muitas máquinas e robôs que substituíram o trabalho humano. Ou seja, é o desemprego estrutural. O homem está perdendo, ele não está perdendo emprego por conta de uma crise conjuntural. Aquela profissão dele está deixando de existir. Ele não vai recuperar mais aquele emprego, porque aquele emprego deixou de existir, porque uma máquina está substituindo ele. Então, o desemprego crescente, as desigualdades sociais aumentando, ricos ganhando mais e pobres ficando mais miseráveis. Né? Então, isso tem acontecido no mundo há décadas. E agora, nesse período pandêmico, mais ainda. O continente africano é um continente praticamente à margem do mundo globalizado. Né? Tem que ficar claro, pessoal, as grandes empresas, as grandes multinacionais
os grandes organismos internacionais que comandam a globalização, eles escolhem países, lugares para se instalar, aqueles que já são melhor estruturados, melhor aparelhados, aqueles que têm uma rede de rodovias, de ferrovias, aqueles que têm uma rede de energia e de comunicações mais apropriada, mais consolidada para instalar os seus negócios. E aqueles outros países e continentes que têm uma rede de infraestrutura mais precária, fica de lado. Ou seja, o fosso, a desigualdade, ela só tende a aumentar, ela só está aumentando. Então, é preciso ponderar com vocês que a globalização não tem só pontos positivos. E acho que isso ficou claro aqui na minha explicação. E o Milton Santos encerra defendendo como a globalização deveria ser, por uma outra globalização, que a integração de diversas localidades, globalização mais solidária, o compartilhamento de técnicas, ou seja, essa facilidade de se comunicar, esse mundo conectado, né, que permite e amplia a capacidade de lucro das grandes empresas internacionais e dos países hegemônicos, são eles os idealizadores desse mundo em rede, mas esse mundo em rede, ele pode, além de servir a esses atores hegemônicos do capitalismo, ele também pode servir ao povo. Eu vou dar um exemplo, aqui banal. Você pode hoje, usando aplicativos de celular, você pode fiscalizar a atuação de parlamentares em Brasília, dos deputados federais, senadores que você votou. Existe aplicativo de celular que te reporta direto ao celular, ao WhatsApp de um deputado. Você pode ali cobrar, deputado, eu votei em você. Né? Esse mundo interligado em rede pode facilitar a comunicação entre as pessoas em diferentes cantos do Brasil, do mundo, e juntos construir uma agenda coletiva. Não só aqui na cidade onde eu moro, nós vamos lutar pela defesa de um determinado animal da fauna, ou vamos lutar pela defesa da floresta, mas eu posso me conectar com uma rede de pessoas pelo Brasil afora e pelo mundo afora, né? Já que essa sociedade é em rede, e mobilizar milhões de pessoas pelo mundo afora em prol de algo positivo. Resumindo, pessoal, a globalização, mesmo trazendo pontos negativos, ela também nos cria oportunidades positivas, oportunidades de se criar uma cidadania universal, de se criar uma consciência universal, aonde a população em diferentes cantos do mundo pode estar juntas defendendo, brigando, cobrando uma mesma bandeira contra o racismo, contra o preconceito. Então, é isso que Milton Santos defende. Pessoal, terminamos por agora. Na próxima aula, a gente continua abordando globalização, os fluxos econômicos, os fluxos de capital produtivo, capital especulativo, né? Mas esse é assunto da próxima aula. Então, um forte abraço e até a próxima aula, galera.